Obrigado, senhor Elias. Senhor Elias, gasofilácio. Obrigado, senhor Elias. Meus irmãos, apenas retificando o aviso que a gente já deu, quando você entrou na igreja, você já recebeu o marcador de página. Nesse marcador de página tem espaço para você colocar o nome de 10 pessoas. 10 pessoas que você gostaria que estivessem aqui no dia 25 de novembro. Né? Pessoas que não são de nenhuma igreja, pessoas que você gostaria de vê-las também caminhando com Cristo. Então ore, anote esses nomes, faça o compromisso de orar por essas pessoas todos os dias, para que Deus possa trazê-las aqui, que o Espírito Santo possa mover o coração delas a se renderem a Cristo. Então, já está com você, agora você tem que fazer a sua parte, tá bom? No próximo domingo você vai receber os convites para entregar essas pessoas. Então ore, interceda por isso e coloque isso diante de Deus, né? Para que a gente possa ter aqui um número grande de pessoas ouvindo o Evangelho. Uma outra notícia é que a apuração dos votos para presidente já terminou. E eu gostaria assim de nós, mais uma vez, fecharmos nossos olhos, falarmos com Deus. Tem muita coisa, tem muito temor no coração das pessoas, né? Tem gente que acha que se um lado ganhar, o outro lado vai brigar, e aí as coisas vão parar. A gente tem que ter muito temor nesse momento. Eu acho que até a celebração que talvez você tenha no seu coração, ela deve ser contida. Muito cuidado, vamos ter temor, né? Vamos ter temor. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por isso. Senhor Deus, amado Pai, nós começamos essa noite, ó Deus, lembrando de que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Lembrando, Deus, e dissemos para o Senhor, ainda não sabíamos nem o resultado das eleições, mas dissemos para o Senhor, Deus, que apesar de quem ganhasse, Senhor, o Senhor continua sendo soberano, Deus. E é por isso, Senhor, que pela permissão do Senhor, Pai, pela vontade do Senhor, e nós cremos assim, porque a Tua palavra diz que toda autoridade é investida pelo Senhor, seja ela, ó Deus, eclesiástica ou não. Por isso, Senhor, o Senhor permitiu, e o Senhor o quis, ó Deus, que o nosso presidente fosse eleito. E nós louvamos ao Senhor por isso, ó Pai. E agora pedimos que o Senhor dê sabedoria a esse homem, dê inteligência a ele, dê integridade a ele, dê discernimento a ele, que ele possa verdadeiramente olhar para o povo, ó Deus, do nosso país, que ele possa olhar para o desemprego, que ele possa olhar, ó Deus, para a falta de saúde, que ele possa olhar para a corrupção, ó Pai, que de alguma maneira, Senhor, ele queira realmente fazer a diferença, ó Pai. Abençoa os demais governadores que também foram eleitos hoje, homens, ó Deus, que prometeram coisas, ó Pai, homens que disseram que vão ajudar em algumas áreas, Senhor, que eles não se esqueçam do que prometeram, e que o Senhor os incomode, os faça cumprir aquilo que prometeram, ó Pai. Mas também, Senhor, quero pedir ao Senhor com muito temor, ó Deus, nessa hora, traz paz ao nosso país, Deus. As pessoas estão inflamadas, as pessoas estão, Senhor, angustiadas, estão brigando, amigos estão brigando, parentes estão brigando, Senhor. Não pode ser assim. Isso não agrada ao Senhor. Traz paz à nossa nação, Deus. Que a parte perdedora, que aqueles que não venceram nessa noite, possam respeitar o processo democrático que aconteceu. Possam guardar, ó Deus, engolir o seu orgulho, ó Pai, e trabalhar realmente por um país, por uma nação melhor. Só assim, ó Deus, nós vamos sair, ó Pai, dessa situação que nós estamos como povo. E nós, ó Deus, nós que conhecemos o Senhor, nos usa como instrumento, Senhor, de bênção na vida da nossa nação, começando pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, Senhor. Faz isso através de nós. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no texto de Lucas, capítulo 10. Texto de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 38 até o verso 42. Lucas capítulo 10, do verso 38 até o verso 42.
É um texto bastante conhecido. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho e quando o pastor falou desse texto, a expressão que ele usou me chamou muita atenção. E eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês nessa noite. Diz assim o texto da palavra de Deus, Lucas 10, do verso 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Vocês, o verso 41 e 42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Abençoa, Senhor, nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Quando eu advogava, antes de eu ir para o seminário, eu ainda sou advogado, mas cada dia eu estou mais pastor e menos advogado. Mas quando eu advogava para uma multinacional. E uma vez os caminhoneiros que faziam transporte para essa multinacional aqui no Porto de Vila Velha, no TVV, fecharam o Porto de Vila Velha. E aí o nosso escritório, que era um escritório terceirizado dessa multinacional, foi acionado para que nós conseguíssemos uma liminar para liberar o Porto de Vila Velha, porque a empresa precisava funcionar. E eu me lembro que eu me dirigi, fiz a ação muito rapidamente, em termos de meia hora, fui para o Porto, para o fórum, consegui distribuir a ação no mesmo dia e fui despachar com a juíza. E a Lorena está aqui, advogada também, sabe como é que são essas coisas. Às vezes a gente chega lá e o juiz, assim, ele é um servidor público, mas ele não entendeu muito bem o termo, O que é ser servidor. E aí ele acha que ele está acima do advogado e acima das pessoas que ele pratica a justiça. E eu me lembro que a juíza não quis me ouvir. Aí eu conversei com a assessora dela, eu falei, olha, eu preciso dessa liminar, a empresa está parada, tal. E ela disse assim, olha, doutor, agora não dá mais tempo de despachar, mas amanhã o senhor pode chegar aqui que a gente vai despachar. Então no outro dia, eu saí do meu escritório, o escritório que eu trabalhava, saí rapidamente, quando deu meio-dia, cheguei no fórum meio-dia e meio. E aí eu fiquei sentado, eu me lembro que na porta do gabinete da juíza, em frente à porta, tinha uma cadeira, e eu sentei naquela cadeira e eu fiquei ali sentado. E aí, a assessora chegou, eu conversei de novo com ela, eu falei, lembra, eu estou aqui esperando, eu preciso da liminar. E aí a juíza entrou. A juíza entrou e aconteceu nada, e eu fiquei ali sentado, de meio-dia e meio até às 5:30 da tarde. Quando deu 5:30 da tarde, foi interessante, porque toda vez que a assessora saía para beber água, toda vez que ela saía para ir no banheiro, toda vez que ela saía para pegar um negócio para comer, ela abria a porta e ela dava de cara comigo. É a pressão silenciosa, igual o Mahatma Gandhi. A gente não fala nada, mas a gente está ali, em silêncio. E aí, quando a juíza saía para ir no banheiro, quando a juíza saía para tomar café, ela abria a porta e eu estava ali. E ela olhava para mim, eu olhava para ela, e eu falava, doutora, eu estou aqui, hein? E ela falava, não, pode deixar. E aí ela entrava de novo. Mas quando deu 5:30 da tarde, eu falei, bom, hoje não sai nada desse negócio. E aí voltei para o escritório. Mas no outro dia eu estava lá de novo, meio-dia e meio. E aí eu sentei na porta do gabinete de novo, fiquei lá sentado na porta. Quando deu 3 horas da tarde, a assessora saiu e falou, doutor, sua liminar já está despachada, está no cartório. Quando eu cheguei no cartório, que eu olhei a liminar, a juíza ela não tinha nem deferido nem indeferido a liminar. E eu precisava de um julgamento favorável naquele caso. O Porto estava parado, mas ela se esquivou de decidir. E aí eu comecei a voltar para o escritório, entrei no meu carro,
E eu pensando o que eu ia fazer agora, como é que eu faria para que a juíza fizesse o que eu precisava que ela fizesse. Só que eu estava dirigindo, mas eu estava dirigindo preocupado com outra coisa. E de repente, quando eu fiz uma conversão no centro de Vila Velha, eu ouvi um barulho, né? Quem bateu de carro aqui sabe, que barulhozinho que acaba com a gente. Aquele barulho de lata amassando, né? Barulhão. Aí eu falei, meu Deus, bateram em mim. Aí na hora que eu olho pelo retrovisor, o cara estava na minha traseira, assim, todo coisado. Aí eu cheguei lá, parei o carro, olhei. Falei assim, o que aconteceu, meu amigo? Não, você bateu em mim. Aí eu olhei assim pelo ângulo que os carros estavam, né? Não sei se você sabe, mas quando a gente litiga em juízo de trânsito, eles têm os croquis, o Detran já tem todos os croquis. Então, pelo ângulo da batida, ele sabe exatamente quem foi o culpado. O juiz olha, marca o ângulo, ele já sabe quem foi o culpado. E aí eu olhei assim, eu falei, tem certeza que eu bati em você? Porque do jeito que o carro está aqui, parece que você bateu. Não, mas você bateu em mim. Mas olha, eu estava tão desligado do que eu estava fazendo, dirigindo, que na minha cabeça eu falei assim, rapaz, eu realmente posso ter batido nesse cara. E eu falei assim, o que quebrou no seu carro? Quebrou meu farol. Eu falei, não, então está aqui o meu cartão, você vê quanto é que é o farol, amanhã você me liga e eu faço a transferência para sua conta, ou eu te pago do jeito que você quiser. Aí no outro dia o cara ligou, e aí eu fui lá, fiz o cheque para depositar. Aí quando eu estava depositando aquele cheque, eu fiquei pensando, será que eu bati nesse cara, ou esse cara bateu em mim? Mas de qualquer maneira eu tinha falado com ele que eu ia pagar, então eu precisava pagar. Percebe que algo muito parecido acontece nesse texto. A gente tem uma mulher muito preocupada com algo que ela não devia estar preocupada. Ela tinha que estar focada em uma coisa, mas ela está preocupada com outra coisa que não é tão importante assim. E quantas vezes eu e você, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente perde o foco e a gente acaba se distraindo com coisas que não são importantes. E aí, às vezes, alguns desastres acontecem conosco. O pessoal que é mais novo aí não vai saber disso, né? Nunca viram leite ferver na caneca, né, Elvésio? Pois é. Mas quem botava leite para ferver na caneca lembra desse negócio. Você botava o leite para ferver na caneca e ficava olhando o leite. Aí de repente você pensava assim, não, vou adiantar a vida e vou fazer um outro negócio ali. Quando você olhava, o leite tinha derramado, estragado o fogão todo. E aí você tinha 2 serviços, né? Tomar o leite e limpar o fogão. 2 serviços. Eu nunca passei por isso, tá, gente? Eu só vi, porque eu não gosto de leite, eu não bebo leite. Então, mas eu vi isso acontecer muito na minha casa, com quem tomava leite. Outra coisa era aquela misteira, lembra aquela misteira que a gente usava lá no fogão? Aquela misteira de ferro, né? Aquela misteira era um negócio, era um mistério mesmo, né? Aquela misteira, porque assim, tinha vezes que dava tudo certo, tinha vezes que os mistos saíam tudo queimado, mas por quê? Você não prestava atenção na altura do fogo, na quentura da misteira. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Às vezes nós perdemos o foco na nossa vida, e nos distraímos com algumas coisas que não são tão importantes assim. E quando isso acontece conosco, nós invariavelmente perdemos algo de valor. Ou então algum desastre acontece com a gente. E hoje nós temos muitas distrações. 70% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas que dirigem lendo mensagem no celular. Assim, eu acho fantástico o cara conseguir dirigir e ler a mensagem que está chegando no celular, porque eu não consigo fazer isso. Mas você imagina bem, o cara baixa para ler uma mensagem e de repente ele engaveta 4, 5, 6, 7 carros, mata gente, fere pessoas. Por quê? Porque ele perdeu o foco e se distraiu com algo que não era importante. Nesse texto acontece algo muito parecido. Nós temos aqui
J.C. Ryle, né, vai dizer que se a gente fizer um paralelo com o texto de João 11, que é a ressurreição de Lázaro, que Jesus ele vai para a casa de Marta novamente, né, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. J.C. Ryle vai dizer que se a gente fizer um paralelo com aquele texto, a gente vai ver que essas duas mulheres eram mulheres que amavam Jesus e que eram amadas por Jesus. E é por isso que Jesus vai pousar, né, vai dormir, vai estar na casa delas. Eram amadas por Jesus, Jesus gostava de estar lá. E aí muita gente vai dizer assim que Marta, como era uma mulher assim, de mais atitude até que Lázaro, trabalhadora demais, por isso que o primeiro nome é sempre de Marta. Já percebeu isso? Nesse texto aqui diz que a casa é de Marta. Em João 11 vai dizer que Marta é a primeira que corre ao encontro de Jesus para dizer que Lázaro morreu. E é interessante esse negócio, e J.C. Ryle vai dizer, olha, essas duas mulheres amavam Jesus profundamente. Então nós temos duas mulheres que tinham uma intenção primordial. Qual era o objetivo delas? Agradar Jesus. Elas queriam agradar Jesus. Quando Jesus entra na casa delas, elas queriam agradar Jesus. A intenção do coração delas era esse. Agora, nós temos duas mulheres com a mesma intenção, mas com atitudes completamente diferentes. Uma mulher, que é Maria, era uma mulher mais tranquila, era uma mulher mais meditativa. Então Maria, quando Jesus entra na casa, Maria se senta aos pés de Jesus. Maria, ela fica ali ao lado de Jesus, ouvindo o que Jesus estava dizendo, prestando atenção no que Jesus estava ensinando. Maria parou tudo que ela estava fazendo para ouvir Jesus. Maria desligou o resto da vida e falou, não, agora eu preciso estar com Jesus. E é interessante isso, porque, não sei como é que é na sua casa, mas a gente que é homem não se preocupa muito com esse negócio, né, Renato? Esse negócio de receber os outros. Chega para Lorena e fala assim, Lorena, ó, amanhã vai vir fulano aqui jantar com a gente. Então, o Renato, o que ele faz? Chega da loja, vai lá, senta no sofá, né? Não, o Renato não é assim não, Renato. Os outros homens, né? Eles chegam, o que eles fazem? Sentam lá e falam assim, Lorena não, se o Renato não é assim, não pode ser Lorena. Lembra que hoje fulano vem aqui jantar. Aí quando fala isso, a mulher já está lá, rapaz, preparando os negócios, e bota a mesa, e bota isso, e bota aquilo, e corre para lá, tira aquelas camisas, né? Na sua casa é assim? Lá em casa, cadeira também é cabide, né? Os caras estão rindo, tá vendo? Não é só lá em casa, tira a camisa, bota aí, sai guardando aquele monte de camisa, recolhe os brinquedos dos meninos, bota aquela louça que não deu para lavar, né? Vai distribuir ela ali no fundo da pia para ninguém ver, para deixar aquele negócio arrumado, tira as coisas de cima e o homem está lá sentado. O homem não se liga muito nesse negócio, mas a mulher é preocupada com isso. Você consegue entender então, mais ou menos o que passa no coração de Marta. Jesus entrou na casa delas, o mestre entrou na casa delas. O homem mais importante daquela época, que falava para multidões, o homem que as pessoas iam ouvi-lo, ele entra na casa dela. É como se a gente estivesse em casa e Billy Graham fosse jantar na nossa casa. O que você faria? Como é que você ia se portar? Você ia querer botar a melhor mesa, a melhor toalha, a melhor prato, o melhor talher? Você não ia querer fazer isso? E Marta então começa a correr para lá e para cá, Marta começa a arrumar as coisas, Marta começa a servir a Jesus. Agora preste atenção nisso. O texto diz que Jesus entra na casa de Marta, mas o texto não diz que Jesus pediu alguma coisa a Marta. Jesus não pediu comida a Marta, Jesus não pediu para jantar, Jesus não pediu para Marta dar comida aos seus discípulos, Jesus não pediu um copo de água, Jesus não pediu nada. Mas Marta está fazendo um monte de coisa. E preste atenção, um monte de coisas que Jesus não pediu para ela fazer. Um monte de coisas
que Jesus não pediu para ela fazer. E aí é interessante isso, porque o verso 39 vai dizer para nós, o verso 39 vai dizer, o verso 40 vai dizer para nós que Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Ocupar aqui, no grego é perispal. Perispal é uma palavra que tem o sentido de estar afligido mentalmente. Marta estava tão ocupada que ela estava afligida mentalmente, ela estava saindo do normal, ela estava excessivamente agitada, excessivamente ansiosa, excessivamente preocupada, preste atenção, com coisas que Jesus não pediu para ela fazer. Jesus não pediu para ela fazer o que ela estava fazendo. E aí o texto vai dizer que ela estava mentalmente preocupada, excessivamente preocupada, a ponto dela chegar e brigar com Jesus. Você consegue perceber essa cena aqui? Essa cena às vezes acontece na nossa casa também. A gente está meio aborrecido com o familiar da gente, aí o pastor chega lá, vai fazer aquela visita, ou o irmão, ou o parente chega lá, vai fazer aquela visita, e depois do café, aí a Teia vira e fala assim: ô pastor, fala com a Aparício lá, porque a Aparício tem que fazer aquele negócio direito lá, a Aparício está vacilando nessas coisas. Só que Marta não esperou nem Maria sair de perto não. Marta já chegou para Jesus e falou: ei Jesus, olha só, você não está percebendo não? Eu estou correndo de um lado para outro, Maria está parada, manda Maria me ajudar, porque Maria não está me ajudando. Marta, perispal, Marta estava mentalmente, excessivamente preocupada, a ponto de brigar com Jesus, a ponto de se desentender com a irmã. Uma outra tradução para perispal é distração. Marta estava distraída com coisas que Jesus não tinha pedido para ela fazer. Sabe, meu irmão, o que me chamou a atenção essa semana foi que como nós nos distraímos nesses últimos 2 meses. Como as pessoas se distraíram com as eleições. Como as pessoas ficaram mentalmente perturbadas com as eleições. Se distraíram tanto que se esqueceram quem realmente são. Se distraíram tanto que se esqueceram que tem relacionamentos de sangue. 2 amigas minhas, mãe e filha, quando eu abro o meu Facebook, mãe e filha estão brigando publicamente para todo mundo assistir. Distraídas com as eleições. Irmãos da igreja brigando uns com os outros, defendendo A, defendendo B, se distraindo com as eleições, se esquecendo de que os laços espirituais que nos unem tem que ser muito maior do que aquilo que nos separa. Como nós temos nos distraído na nossa caminhada. As pessoas não têm tempo de ler a Bíblia, as pessoas não têm tempo de orar, as pessoas não têm tempo de estar diante de Deus e ouvir o que Deus tem para dizer a elas, mas elas conseguem gastar 8 horas do seu dia assistindo uma série de TV, mas elas conseguem gastar às vezes 2, 3 horas falando no WhatsApp sem parar. E aí às vezes eu fico chocado quando um pastor amigo meu me manda uma mensagem e diz assim: olha, se você precisar falar comigo, você me liga, porque eu estou saindo do WhatsApp durante 1 mês, porque isso está me distraindo muito. Eu fico chocado com esse negócio. O marido e a mulher, quando deitam na cama, eles não conversam mais. Vira cada um para o seu lado, com o celular ligado, e eles vão assistir sei lá o que, vão olhar o Facebook, vão falar no WhatsApp, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Gente, 3 horas da manhã é hora de dormir, a não ser que você seja padeiro igual meu pai.
Não é hora de falar em WhatsApp, não. Aí sabe o que acontece? No outro dia, o cara está igual um zumbi no trabalho. Né? Ele está lá, mas ele não está lá. Zumbi é assim, né? Ele tá vivo, mas não está. É a mesma coisa. Como a gente tem se distraído na nossa caminhada. Como a gente tem se distraído com coisas que não são importantes. Como a gente tem se distraído com coisas que Jesus não nos pediu para fazer. Como a gente tem se distraído com aquilo que não é da vontade de Deus para a nossa vida. Como a gente tem se distraído com aquilo que não agrada a Deus. Como a gente tem se distraído com coisas que não frutificam, com coisas que não abençoam a nossa vida. E aí o que acontece conosco? A gente fica mentalmente perturbado, a gente fica agitado, excessivamente ansioso, excessivamente preocupado, é outro verbo usado aqui, merímeno, excessivamente ansioso. E é interessante isso, porque Jesus falando no Sermão do Monte, quando ele vai falar sobre ansiedade, Jesus vai dizer no Sermão do Monte que nós ficamos às vezes tão preocupados com comer, beber e vestir, que a gente se esquece do mais importante. O mais importante não é a comida que perece, o mais importante não é a roupa que perece. O mais importante não é comer, beber e vestir, Jesus vai dizer. O mais importante é buscar o reino dos céus. Jesus vai dizer, olha, você tem que se preocupar em primeiro lugar em buscar o reino dos céus, ou seja, e é interessante isso, porque buscar o reino dos céus é a mesma coisa que buscar ardentemente a presença do rei do reino na nossa vida, porque o reino só chega quando o rei do reino chega. É por isso que Jesus, quando vai começar a sua mensagem, quando vai começar o seu ministério, ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque o rei do reino chegou. Marta está diante do rei do reino, mas está distraída. Está distraída com coisas que o rei do reino não pediu para ela fazer. Com coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a vida dela. E é interessante esse negócio, porque nesse momento que a gente se distrai com tudo, a gente passa a viver uma vida debaixo da vontade, da nossa vontade. Quando a gente se preocupa excessivamente com, nas palavras de Jesus, comer, beber e vestir, a gente passa a viver uma vida de acordo com a nossa vontade. E aí o que nós queremos é o que importa. Cumprir o desejo do nosso coração é o mais importante. E aí quando aqueles desejos do nosso coração não se cumprem na nossa vida, alguma coisa se quebra dentro de nós. Agora, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, o rei do reino, deixamos de viver a nossa vontade, passamos a viver a vontade desse rei. Então a vontade que importa não é mais a nossa, a vontade que importa é a vontade do rei do reino. A gente não tem noção disso, porque a gente não sabe o que é um rei. A gente só conhece presidente, a gente só conhece deputado, senador, governador e prefeito, mas o rei tem poder de vida e morte. O rei tem poder de dizer, olha, você vai para lá e você vai para cá. Tanto é que Dom João VI, quando chegou no Brasil, rei de Portugal, Brasil era reino de Portugal. Dom João VI, qual foi a primeira coisa que Dom João VI fez? Tirou as pessoas das suas casas, no Rio de Janeiro, e falou, saiam das suas casas, porque a corte portuguesa vai morar nelas agora. Ele tinha poder sobre as pessoas, sobre a vida delas. Quando a gente rende a nossa vida ao rei do reino, a gente passa a viver não a nossa vontade, mas a dele. E sabe o que é interessante isso? Jesus diz, olha, se vocês buscarem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com comer, beber e vestir. Jesus está, pastor, então o senhor está falando que eu tenho que viver deitado? Não, não é isso não.
Você não precisa se distrair com isso, se preocupar excessivamente com isso. Você tem que se preocupar em estar perto de Jesus, em fazer a vontade dEle, e as outras coisas vão vir. E as outras coisas vão vir de uma maneira que você não entende. E as outras coisas vão vir de uma maneira que você vai olhar e dizer assim: cara, como é que esse negócio caiu no meu colo? E não vai ter aflição na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus disse que você vale mais do que os lírios do campo. Porque Jesus disse que você vale mais do que as aves do céu. E se Ele sustenta as aves do céu, e se Ele veste os lírios do campo, quem dirá você, que é irmão dEle? Muitas vezes a gente se distrai com as coisas. Quando a gente vive sobre o reinado de Cristo, a gente tem valor. A gente sabe que não é dirigido pelo acaso. A gente sabe que não é dirigido pelo destino. A gente sabe que nós somos mais importantes que pássaros e que ervas. Sabe por que é completamente deprimente alguém que vive dirigido pelo acaso, pelo destino? Porque ele tem o mesmo destino que os pássaros e que as ervas. Mas a gente sabe que conosco não é assim. A grande questão é que às vezes a gente se distrai com coisas que Jesus não pediu para a gente fazer. E aí quando Marta fala com Jesus, se irrita com Jesus, aí Jesus responde para Marta: ah, Marta, interessante, né? Jesus era o rei, ele podia ter brigado com Marta, mas parece que Jesus aqui tem um tom bem paternal, né? Ele diz assim: Marta, Marta, você anda merímino, inquieta, preocupada com muitas coisas, Marta. Para Deus tivesse uma vírgula aqui com coisas que eu nem pedi para você fazer, Marta. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua alegria? O que tem tirado às vezes a sua vontade de viver, a sua vontade de reagir, a sua vontade de progredir, a sua vontade de melhorar? Às vezes o que tem tirado isso é porque você está distraído, é porque você está olhando para o lugar errado, é porque você está fazendo coisas que Jesus não pediu para você fazer, é porque você está excessivamente preocupado com comer, beber e vestir, enquanto Jesus está dizendo: olha, a única coisa que você tem que fazer é se sentar e ouvir o que eu tenho para te dizer, porque eu vou te ensinar a viver, eu vou te ensinar a lidar com essas coisas, eu vou te ensinar um novo e vivo caminho. A gente andou muito preocupado esses dias, as pessoas andaram muito distraídas, e vou dizer algo para você, e fizeram coisas das quais já se arrependem, porque quando a gente está distraído, a gente faz coisas das quais a gente se arrepende. Quando a gente se distrai, alguns desastres acontecem na nossa vida, que não dá para consertar. É por isso que nessa noite eu quero chamar você a voltar para o caminho, a voltar para o foco da sua vida. O foco da sua vida é se assentar aos pés de Jesus. O foco da sua vida é se entregar ao Rei do Reino. O foco da sua vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas, pastor, o negócio está todo bagunçado. Nessa semana nós perdemos, além do presbítero Cícero ontem,
Perdemos um grande homem, Eugene Peterson, pastor Eugene Peterson, grande homem, um dos meus mentores, nunca vi Eugene Peterson pessoalmente, mas os livros dele moldam a minha vida. E Eugene Peterson, quando comenta esse texto, ele diz: nós precisamos colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares. Enquanto você não tirar a distração da sua vida e colocar Deus em primeiro lugar, você vai continuar como Marta, agitada, preocupada, brigando com as pessoas, com raiva de Jesus porque as coisas não acontecem. É por isso que a gente tem que ter o coração de Maria, se assentar diante de Jesus e dizer: Jesus, o que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou viver hoje? Como que você faz isso na sua vida? Tem um lugar para se encontrar com Deus. Santo Agostinho dizia que nós podemos encontrar Deus em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas nós temos que ter um lugar para nos encontrarmos com Deus. E é isso que eu acho fantástico na teologia dos puritanos. É a devoção daqueles homens. Os puritanos tinham quartos nas suas casas, e naqueles quartos eles usavam o mesmo piso da igreja. Porque quando eles entravam naquele quarto, eles usavam o mesmo piso da igreja, para se lembrar de que Deus, como estava na igreja, estava naquele lugar. E eles tinham uma cadeira especial para sentar. E eles tinham uma Bíblia especial na qual eles liam. Não era a Bíblia que eles carregavam todo dia, era uma Bíblia diferente. Aí você vai dizer: mas pastor, para que tudo isso? A gente precisa de um lugar para nos encontrarmos com Deus. Qual é o lugar onde você se encontra com Deus todos os dias? Qual é o lugar onde você se assenta como Maria e ouve Jesus falar com você? Agora, em segundo lugar, por quanto tempo você faz isso todos os dias? Ah, pastor, geralmente quando eu levanto, né? Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. Ou então quando eu vou almoçar: Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não é assim. Na nossa classe de primeiros passos, eu tenho ensinado o pessoal a fazer um caderno de oração. Meu combinado com eles é 20 minutos todos os dias. Está aí no seu boletim isso. Faz o cálculo: quanto tempo é 20 minutos do seu dia? É nada. Nada comparado ao resto do seu dia. E eu digo para eles: olha, leiam o texto do boletim. Depois vocês parem um momento e pensem o que aquele texto diz para a vida de vocês hoje. Depois eu quero que vocês orem e anotem essa oração nesse caderno. Faça isso na sua vida. Você vai ver como que isso vai mudar a sua realidade. Mas também encontre-se com Deus durante o seu dia. Às vezes a gente se encontra com Deus de manhã, quando sai, à noite, quando vem na igreja, mas e durante o dia? A gente tem que resgatar o que Lutero chamava de vivemos uma vida corandel, uma vida diante de Deus, corandel, com Deus, que é você viver com Deus o seu dia todo. É você, depois que você almoça no seu trabalho e sobrou 15 minutos, você chegar, se assentar num lugar, ou fazer como eu ia para o escritório. Eu ia para dentro do banheiro do escritório, sentava no vaso, trancava a porta, meio-dia, e falava: Senhor, é meio-dia, muito obrigado por essa manhã, mas ainda tem a tarde, Senhor, eu ainda tenho a liminar para conseguir, eu ainda tenho que trabalhar.
E é difícil as pessoas entenderem isso. Eu me lembro que logo quando eu fui para Cobilândia, a secretária lá, uma pessoa muito boa, muito generosa, eu gosto muito dela. E as primeiras vezes que ela entrou no gabinete pastoral, e ela me encontrou orando, e ela entrava e começava a falar: pastor, não sei o que, 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 e eu não respondia, e ela não entendia que eu estava orando, no meio do dia. Aí um dia eu cheguei para ela e falei: olha, quando você entrar aqui, que você me vê orando, você não precisa passar ligação, quem estiver aqui esperando vai esperar, porque eu estou fazendo algo muito importante. A gente tem que ter esse tempo diante de Deus, meu irmão, sabe? Eu vou dizer para você, se eu não fizer isso, eu não consigo viver o meu dia. E tem que ser assim com você também. As primeiras coisas, nos primeiros lugares, porque todas as outras serão acrescentadas. Certa vez o ministro da Inglaterra ligou para Charles Spurgeon. Charles Spurgeon não. Perdão, meus irmãos. Pastor da maior igreja presbiteriana da Coreia, 36 mil membros. Eles têm uma reunião de oração contínua, que ela nunca termina. Sempre tem gente orando naquela igreja. Você vai lá às 5 da manhã, tem gente orando, às 8, às 9, 3 da manhã. E uma vez, o primeiro-ministro da Coreia ligou para aquele pastor. E aí ele falou assim: olha, eu preciso falar com o pastor, que é um nome impronunciável para nós. A secretária disse: olha, ele não pode atender o senhor. Aí ele ligou meia hora depois, falou: olha, eu preciso falar com o pastor. E a secretária disse: olha, ele não pode atender o senhor ainda. Mas por que ele não pode me atender? Porque ele está orando. E aí, 3 horas depois, o pastor retorna para o primeiro-ministro. Primeiro-ministro: pois não, o que o senhor deseja? Aí o primeiro-ministro disse para ele: mas por que você não me atendeu? Ele falou: porque eu estava fazendo algo muito mais importante. E o primeiro-ministro diz: mas eu precisava falar com você. Ele diz: mas eu estava falando com alguém muito mais importante. Aí ele diz: mas eu sou o primeiro-ministro da Coreia. Ele falou: mas eu estava falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e eu não podia falar com você. Não se distraia na sua caminhada. Coloque as primeiras coisas nos primeiros lugares. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Todo o resto vai ser acrescentado, porque você vale mais do que lírios do campo e do que aves no céu. Feche seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra revela o testemunho de pessoas comuns como nós. Pessoas que querem agradar ao Senhor, Deus, mas que às vezes fazem coisas que o Senhor não pediu para elas fazerem. E quantas vezes, Deus, a gente acha que vai agradar o Senhor fazendo coisas, quando na verdade a única coisa que o Senhor quer é que nós estejamos com o Senhor. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte era estar sentada, falando com o Senhor e ouvindo o Senhor. O Senhor paternalmente, ó Deus, fala com Marta, porque Marta também tinha valor. Pessoas que executam têm valor, mas tem que entender que elas só podem executar depois de estarem com o Senhor.
Por isso, Deus, nos ajuda a entender, nesse tempo de distração, ó Pai, em que qualquer vento, qualquer coisa distrai as pessoas e faz elas fazerem coisas das quais se arrependem. O tempo onde nós temos toda a tecnologia do mundo, mas isso nos distrai, isso nos afasta da família, isso nos afasta do Senhor, isso nos afasta do que é realmente importante na nossa vida. Deus, elimina as distrações da nossa vida, nos ajuda a colocar o Senhor no lugar mais alto, a colocar o Senhor no lugar de maior importância na nossa vida, a colocar o Senhor no lugar de maior importância no nosso dia. Que nós possamos criar o hábito de nos encontrarmos com o Senhor, para que o Senhor nos mostre cada manhã o caminho, Senhor. Que a gente tire tempo no meio do nosso dia para estar com o Senhor. E quando chegar a noite, ó Deus, como diz aquele hino, que a gente não se esqueça do Senhor, mas que possa se encontrar com o Senhor para ser grato pelo nosso dia e para pedir pelo dia de amanhã. Senhor, nos ensina a andar com o Senhor, nos ensina a estar com o Senhor, e que estar com o Senhor, Deus, seja a parte mais importante do nosso dia, para que a gente não faça como Marta, Deus, que tinha o rei do reino na sua casa, mas não desfrutou dessa presença, porque estava muito atarefada e distraída. Não nos deixe ficar distraídos, Deus, a ponto de não percebermos o Senhor, a ponto de não estarmos com o Senhor. Mostra-nos o caminho, Deus. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa noite, acalma o nosso coração, acalma o nosso coração, acalma o nosso coração. E agora que vamos sair dessa casa, Deus, não nos deixe sair daqui sós, mas que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão do seu terno e doce Espírito, ó Deus, esteja sobre nós, seja vista em nós, através de nós e sobre todos aqueles que professam o teu nome e aguardam a tua volta, desde agora, Deus, e para todo e todo sempre. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Querido irmão, amigo,